Esse é o problema. O mundo está estagnado, o mundo está inquieto, o mundo está inseguro, e isso, obviamente, reflete aqui para a gente no Brasil. A nossa América do Sul é especial. A América do Sul, os nossos países, né, são olhados sempre como um grande supermercado, né? Aqui o cara vem aqui comprar arroz, feijão, minério de ferro, cobre, né, urânio. Então, é o supermercado. Temos muito pouca participação no mundo e muito pouca influência no mundo, né, por essa natureza da forma como somos olhados. Nossos vizinhos atravessam problemas, né? Venezuela se autodestruindo, né, por meio de uma ditadura implantada através dos instrumentos democráticos, né? O Hugo Chávez tentou um golpe de Estado em 92, não deu certo, foi preso. 2 anos depois, em 94, ele foi anistiado. Aí apareceu um argentino, com o nome de Norberto Cerezoli, não é? Com um projeto embaixo do braço, projeto baseado numa trilogia: Exército, Caudilho e Povo. O Exército, Forças Armadas como sustentação, o caudilho, não é? O caudilho latino-americano, pai dos pobres, aquele que resolve todos os problemas, salvador da pátria, né? E o povo sendo abastecido e fazendo alabanças, né, para o caudilho. O sistema democrático foi ruindo, né, por dentro, né? Primeiro, ele aumenta o número de juízes na Suprema Corte, faz uma nova Constituição. Na Venezuela não são 3 poderes, são 5. O Tribunal Eleitoral é um poder, e o que é a nossa AGU, CGU, é outro poder, é o poder cidadão, né? Então são 5 poderes aparelhados pelo Estado, né? Uma oposição débil, oposição que não conseguiu, né, fazer valer a sua força, eleições fraudadas, e nós estamos hoje na situação de um país de 30 milhões de habitantes, onde 5 milhões saíram dele. Se vocês colocarem isso aqui para o Brasil, né, é a mesma coisa que 30 milhões de brasileiros terem saído daqui da noite para o dia. É muita gente. Eu tive recentemente no Peru, 1 milhão de venezuelanos estão vivendo lá. Para um país de 30 milhões também, que é o Peru, é muita gente. Nós ainda estamos recebendo um pequeno fluxo dos irmãos e irmãs venezuelanas que estão saindo da situação de fome e de opressão que estão vivendo lá. Temos a questão da Colômbia. A Colômbia é eternamente imersa numa guerra de guerrilha, produção da cocaína, né? Então nós temos 3 grandes produtores de cocaína do nosso lado, que é Colômbia, Peru e Bolívia, flagelo do século, final do século XX, do século XXI, né? A droga, e nós aqui somos um grande mercado consumidor e também ponto de passagem para essa droga. O Equador, né? País pequeno, com uma enorme comunidade de origem indígena, não é, que muitas vezes foi desprezada pelos governantes do país, e qualquer movimento diferente leva a algum tipo de manifestação, como nós vimos agora. E as manifestações cada vez ficam mais violentas, porque hoje se convocam as coisas pela rede social. As senhoras e os senhores sabem disso muito bem. O poder da rede social, ele tem essa capacidade de rapidamente, de forma difusa, colocar as pessoas na rua. Temos o Peru vivendo sua crise, né? O presidente teve que fechar o Congresso, convocar novas eleições, mas ele está com apoio, tem mais de 80% de apoio da população. A Argentina terminou a sua eleição no domingo passado, está trazendo de volta o mesmo pacote que a deixou no atual estado. Uma inflação de mais de 50%, não é? Uma dívida enorme, uma desvalorização do peso muito grande. Vamos ver como irão proceder os novos governantes da Argentina. E a gente tem que ter uma coisa muito clara: a Argentina é nosso 3º maior parceiro comercial. Muito do que aconteceu esse ano no Brasil em termos de queda da nossa atividade econômica, principalmente na área industrial, é fruto da situação econômica da Argentina. Então, se a Argentina melhora, nós também melhoramos, porque nós vamos vender mais para eles, tá? Então, é importante essa relação que nós temos com a Argentina. O Uruguai terminou seu primeiro turno também no domingo passado. Poderá haver uma mudança no Uruguai.
a Frente Ampla, que é uma frente de esquerda que vem governando já há algum tempo, né? Tudo indica que poderá ser derrotado desde que os outros candidatos se unam, né? É uma questão matemática, né? Apesar de voto não se transferir assim da noite para o dia. Paraguai, né, com seus problemas normais, mas é uma nação, um país que vem crescendo. Tivemos aí aquela questão em torno da energia de Itaipu, que é algo que tem que ser melhor equacionado, porque os paraguaios pagam pouco e nós pagamos muito, né? E o Chile, né? O Chile surpreendeu a todos. Da noite para o dia, aquele país que se julgava, né, o que estava em melhores condições no nosso continente, é objeto de manifestações violentas, fruto de algo que ocorreu aqui no Brasil, né? Vamos lembrar de 2013, quando se aumentou uma passagem de ônibus, mais ou menos em 20 centavos, e nós tivemos uma série de protestos. É a gota d'água, é o que está acontecendo no Chile. Esse pessoal sempre é muito mais violento, né? Eles já tiveram que suspender a Conferência do Clima que iam realizar, já suspenderam o encontro dos países da Ásia e Pacífico também, que ia se seguir ao encontro do BRICS aqui no Brasil. Vamos ver o que vai acontecer com o jogo do Flamengo, né? É a única coisa que está complicado isso aí. Pô. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Então, por que o Chile está nessa situação? Não tem uma explicação lógica da noite para o dia. Agora, algo tem que ficar muito claro sempre. O governo ele tem que ser indutor do crescimento, né? Ele tem que propiciar as facilidades e não as dificuldades, né, para que um país cresça. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que olhar para a desigualdade. A desigualdade ela tem que ser vencida, porque se ressentimentos são guardados por muito tempo, eles explodem da noite para o dia. É uma explicação para o que está acontecendo lá no Chile. E aí chegamos no nosso Brasil, né? O nosso país, ele atravessou um período aí nos últimos 15 anos, onde um trio andou de braço dado, né? É o trio da incompetência, da má gestão e da corrupção, né? Então, esse trio ele caminhou ali na esplanada dos ministérios, para cima e para baixo, né? E nos legou uma situação complicada. Nós somos um país de uma riqueza extraordinária, nós temos terra abundante, temos sol, temos água, temos uma população trabalhadora, né? Temos bens naturais, né, que a maioria dos países não possuem, 7.500 quilômetros de litoral, né? Então, ou seja, nós temos um potencial enorme, mas dificuldade para transformar isso em poder verdadeiro, em riqueza e de forma que todos, não é, sejam beneficiados disso aí. Vivemos uma situação complicada, que a sociedade está mudando. Aquilo que se chama da crise de valores da sociedade, ela está muito ligada à questão da revolução tecnológica e está muito ligada a coisas que vêm de fora e que avançam, né, de um país para outro. Os mais desenvolvidos, que já passaram por fases que nós ainda não passamos, eles travam discussões que estão muito além ainda do nosso jardim. Mas essa discussão chega aqui. É o que eu chamo de tribalismo, né? Então, é a tribo dos gays, é a tribo da questão de gênero, né? É a tribo da questão das minorias, né? É a tribo da ecologia. Então, cada um querendo impor, né, a sua agenda sem que haja uma busca da convergência. E isso leva a esse ambiente que a gente encontra nas redes sociais, né, um ambiente de confronto o tempo todo. E nós temos que superar isso aí. Porque se a gente continuar a viver em confronto, nós não vamos conseguir ter, né, uma equidade, não vamos conseguir ter benefício para todos aqui no país. Então, essa crise é fruto dessa insegurança toda, né? Nós temos um modelo econômico que está mudando. O modelo antigo de produção em massa, ele vai avançar para a produção da economia do conhecimento. A economia do conhecimento ela é a associação do capital, da tecnologia e de gente capaz de empregar essa tecnologia e inovar o tempo todo, vencendo a máquina e transformando a máquina para algo cada vez melhor. Nós já temos nichos
dessa economia que se chama de 4.0 aqui no Brasil. Tá? E isso vai tirar postos de trabalho e outros postos de trabalho vão ser criados. Então eu vejo muita gente jovem aqui. Tá? A juventude está inquieta. Também, ao mesmo tempo, a globalização, né, ela tirou empregos de países e levou para outro, caso típico lá nos Estados Unidos. A cidade de Detroit era a grande produtora da indústria automobilística. Virou quase que uma cidade fantasma, porque a indústria automobilística saiu. Com a entrada dos asiáticos com carros mais leves, né, com carros com menos consumo de combustível, né, do que as banheiras que eram produzidas pelas antigas indústrias americanas, destruíram uma indústria. Então isso leva a ressentimentos. E é o que a gente vê. Então esses ressentimentos respingam para todos os lados aqui no Brasil. Agora mesmo, nós estamos vendo lá em São Paulo o fechamento de uma fábrica da Ford, que produzia caminhão, né, que não tem mais vantagem nenhuma ela produzir, porque ela está perdendo dinheiro. Então essa é uma realidade, é o fruto da economia do conhecimento. É uma fábrica ainda de modelo antigo, que custa caro produzir o que ela tem que produzir quando comparada com as indústrias mais modernas.